O que vai fazer a sua empresa crescer, ser conhecida, é ter bastante serviço e não ter um faturamento alto. Eu tenho que ter bastante demanda rodando. E você vai ficar conhecido primeiro o quê? No bairro. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa de campo, fui nos comércios e era uma perguntinha que eu não lembro de cabeça exatamente, mas era alguma coisa do tipo assim... Fala, incansável! Seja bem-vindo a mais um episódio do AfaCast, podcast que ajuda você, que é empresário e empresária de comunicação visual gráfica, a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa que dependa cada vez menos de você. E Judá, já estou te apresentando aqui, estou aqui com o Judá, eu sou o Henrique, gerente de marketing aqui na Afacom. E Judá, você é um cara aí que, chutando por baixo, tem mais de 10 anos de comunicação visual já. Nesse tempo, você já trabalhou com teu pai, você já abriu empresa em sociedade com teu irmão, você já abriu empresa com sociedade sozinho, você já comprou parte de uma outra empresa e entrou como sócio, tem a Afacom hoje, Vendeu essa parte da empresa. Vendeu essa parte depois. Você hoje tem a Afacom aí, que é empresa de consultoria só para comunicação visual, conselheiro da feira, toda essa jornada aí dentro da comunicação visual. Aí chutando baixo mais de 10 anos. Teve a parte da Insight da franquia também, né? Que eu montei a franquia. Desmontou a franquia. Desmontei a franquia. E nesses 10 anos aí de mercado, cara, o que você faria se você estivesse começando hoje do zero com toda essa bagagem que você já teve até hoje? Esse é o tema do nosso AfaCast número 42. Show de bola. A gente tem que gravar esse podcast aí, galera. Sempre que alguém chegar pra gente e falar assim, cara, Judá, compra uma máquina agora ou terceirizo, né? Judá, o que eu devo fazer? Judá, compra uma laminadora, contrato, cresço pra contratar, contrato pra crescer. Henrique, é uma doideira, eu fico muito feliz de poder fazer um podcast com esse tema, porque realmente uma das coisas que está dentro da minha missão é que quanto mais você aprender com o erro dos outros, você vai ter mais liberdade para a tua família mais rápido, você vai conseguir ter mais grana no caixa mais rápido, você vai sofrer menos com mão de obra e você com certeza, velho, vai atingir o platô do teu negócio, o sucesso mais rápido de fato. E eu entendo sucesso como a empresa simplesmente começar a rodar cada vez menos sem você, que é a missão da Afacom, né? Talvez dentro desse podcast a galera fique um pouco, né, vai se identificar com momentos, vai falar assim, pô, eu realmente estou acertando nisso e eu também não tinha parado para olhar por esse lado. Mas eu vou falar o que eu faria. Primeira coisa, se eu fosse hoje mesmo, cara, vamos pensar assim, Judá, vamos abrir uma empresa hoje? Eu tendo a me colocar em situações daquilo que eu me sinto mais confortável, o que é uma droga na comunicação visual. Porque para mim, é muito tranquilo. Porque eu me coloco na situação daquilo que o empresário nunca pode deixar de fazer. Que é o quê? Vender. Então, como eu nasci dentro do mundo da comunicação visual, na empresa da minha família tem 38 anos, mas eu particularmente, antes dos 30, né, que eu tô gravando esse podcast, uma semana antes de fazer 30 anos, né? Ele vai ser postado provavelmente. Vai ser postado, você já vai ter 30 anos. Já vou ter 30 anos, né, cara? Mas uma das coisas que mudou completamente pra mim, assim, é que, cara, se eu sou um impressor, eu vou querer ter o quanto antes uma impressora. Se eu sou um arte finalista, eu vou querer o quanto antes puxar demandas de design e vou começar por isso. Se eu sou um serralheiro, eu vou começar oferecendo serviço de serralheria. Então, mesmo que eu fale o que eu faria, é a minha visão como gestor e é o que eu indico para os meus alunos. Só que o teu cérebro vai falar para você mesmo o que, se você é de alguma dessas áreas que eu falei agora e não é um vendedor, já vem do chão de fábrica na questão de vender comunicação visual e gráfica, você não vai seguir na linha que eu estou falando ou vai só pegar parte disso daqui. Exatamente porque o teu cérebro vai te jogar para aquilo que você tem. Mas vivência é uma habilidade inata, né? Foi algo que você desenvolveu fazendo, né? Tem habilidade inata e inata. A inata é aquela que você desenvolve quando você realmente estuda e vai colocar em prática. Velho, a primeira coisa é você entender e olhar grandes empresas fora da comunicação visual. Hoje, o que você mais vê o Flávio Augusto fazendo? Treinando time de vendas, fazendo live e vendendo e fazendo pitch de vendas e gerando conteúdo para vender. Beleza? Flávio Augusto da WhatsApp. Se você não conhece o cara, ele é uma das maiores referências em empreendedorismo no Brasil e foi uma referência muito grande para mim como mentor. Então, assim, eu acredito demais que aquilo que você nunca pode terceirizar na tua empresa é venda. Então, a primeira coisa, cara, foque em vender. Eu sei fazer layout, Judá, né? Eu sei fazer layout, eu sei imprimir, eu sei limpar a cabeça, eu sei trocar dumper, eu sei refilar, envelopar, eu sei usinar ACM, eu sei até soldar, velho.
A única coisa que eu não sei mexer, que eu sempre falei, é o quê, Henrique? Você não sabe fazer? Na comunicação visual. Cara, eu acho que você não sabe operar uma router. Exatamente. Uma router e uma laser são duas coisas que eu nunca precisei fazer. Ou eu estava terceirizando, ou quando tive a máquina eu já tinha quem operasse. E como eu sempre tive focado em vender, ou eu tinha um sócio focado nisso, ou basicamente tinha alguém que já sabia fazer isso. Então, assim, primeira coisa, você tem que testar o mercado. Tá? O que é testar o mercado? A primeira coisa que eu fiz quando eu abri a Insight foi fazer uma pesquisa de mercado. Eu fui visitar os comércios do meu bairro, porque a melhor coisa para você começar a crescer e construir teu nome é você construir o nome no bairro. Então é você começar a atender as empresas que são ali. E o que eu fiz na época? Eu fiz uma série de perguntinhas, assim, acho que era 4, 5 perguntas, fui com uma pranchetinha e fui de loja em loja. Então, obviamente, se você tem uma empresa gigante hoje, você não está começando. Então, esse podcast talvez pode ser que te ajude, mas eu quero falar com aquele cara que está realmente, é um funcionário que está numa empresa e está indignado porque não está sendo reconhecido, não está pagando o que ele gostaria, ou ele tem o desejo mesmo de abrir o próprio negócio. Eu estou falando com aquele cara que caiu na comunicação, com aquela mulher que caiu na comunicação visual e não sabe por onde começar a fazer a empresa dela funcionar, entendeu? Às vezes é aquela pessoa que até tem empresa já há uns 2, 3 anos, mas sente que não vai, sabe? Tá patinando. O que tá acontecendo de errado, né? Exato. O que eu posso aprender com alguém aí que já... E aí, sofreu bastante no mercado. Cara, já foram... Assim, eu sei que tem gente que tem 20 anos de empresa, tem gente que tem 30 anos de mercado, que tem, teoricamente, mais experiência do campo de batalha do que eu. Já fechou mais vendas do que eu, já atendeu mais clientes do que eu. Só que hoje eu tenho uma experiência mais vasta em gerir a empresa e dar mentoria para outras empresas. Então, né, eu já ajudei empresários que têm sítio, que eles alugam o sítio para evento e fazem a comunicação do evento, tá ligado? Eu já ajudei empresário que hoje tem 600 painéis de outdoors no Brasil. 600 painéis, é coisa pra caramba. Eu já ajudei empresários que faturam 2 milhões de reais por mês. E já ajudei empresários que faturam 100 milhões de reais no ano. E já ajudei empresários que faturam 2 mil. 5 mil, que fechou os primeiros cartões de visitas, os primeiros panfletos, e é para essa galera, eu acho que a gente está falando principalmente hoje. Então, primeira coisa, então, mesmo... Já envia para quem está contigo nesse projeto, seja um sócio, um esposo, Exatamente. um marido que está começando aí com você na comunicação visual, envia ou assistam juntos. Assistam juntos, dá um pause agora, chama a pessoa para vocês ouvirem junto, ou manda para ela para vocês depois concatenarem as ideias, né? Juntar as ideias aí. Então, assim, a primeira coisa, cara, mesmo que você queira se jogar para a parte de serralheria, para a parte de outras coisas, eu focaria a primeira coisa em vender. Por quê? O que vai fazer a sua empresa crescer, ser conhecida, é ter bastante serviço e não ter um faturamento alto. Eu tenho que ter bastante demanda rodando. E você vai ficar conhecido primeiro o quê? No bairro. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa de campo, fui nos comércios e era uma perguntinha que eu não lembro de cabeça exatamente, mas era alguma coisa do tipo assim: oi, tudo bem? Vocês, qual que é o nome eu colocava o nome da empresa, tal, eu pegava o nome da pessoa, fazia a pergunta: vocês compram placas, adesivos, banner, fachada? Perguntava tipo se as pessoas compravam. E eu perguntava: vocês compram aqui ou compram fora? Vocês têm ideia de quanto, mais ou menos, por ano vocês tendem a comprar de comunicação visual ou de gráfica? E era essa pergunta. Eu falei: obrigado, vocês têm alguma demanda em aberto? Daí eu já saía de algumas empresas: preciso trocar esse adesivo. Daí eu já saía dali com uma demandinha. Então, só de fazer isso já vai fazer o teu nome ficar conhecido e vai abrir alguns orçamentos. Então, essa foi a primeira coisa. Segunda coisa que eu fiz antes de cair no campo de batalha, oficialmente assim, trabalhando, eu fui visitar as empresas de comunicação visual da região. Com qual proposta, Henrique? Eu fui com a proposta de tipo, seguinte, eu estou abrindo uma empresa de representação, de revenda de comunicação visual. E eu sou o vendedor. E para isso eu estou procurando parceiros que vão fabricar os materiais para mim. Daí o que acontece? Eu tenho que saber a dor de cabeça que essa empresa tem. Ou seja, ela às vezes não tem um time comercial, às vezes ela tem um time comercial, mas está tudo sobrecarregado no dono. E quando chega alguém de fora e fala assim, eu vou atender o cliente, tirar a medida, montar o layout e mando para você só produzir. E você faz um preço diferenciado. Você topa? Cara, todos topavam. Então eu fui, se não me engano, acho que em 11 ou 12 empresas. O que eu também vou aprender com isso? Eu vou descobrir quais são as tecnologias que esses caras têm. Eu vou ver as máquinas de impressão, qual é a largura da boca da impressora, se eles têm laminadora, se não tem, se tem UV, se não tem, se tem látex, se não tem, se tem serralheria, se não tem, porque daí isso torna para mim, numa negociação, também uma quebra de objeção, porque o cliente fala assim, estou cotando com você, aí eu falo assim, puta, cara, ele está cotando UV, eu sei que não tem UV em Navegantes, eu sabia que não tinha impressão UV, então eu falava assim, cara, eu consigo te atender, e eu sou aqui de Navegantes. Opa,
Peraí, então já tem um diferencial. Cara, eu posso fazer uma lona com impressão UV. Eu, por muito tempo, Henrique, quando eu comecei a Insight, eu focava em vender lona com impressão UV. E isso é o segredo, né? E você também não tinha impressora UV? Não, lógico que não, pô. Na verdade, eu terceirizava e não era nem aqui. Eu terceirizava em Gaspar, na Alvo Digital. Entendeu? E foi uma empresa que me atendeu por muito tempo, porque eu nunca tive uma UV dentro da minha empresa aqui em Santa Catarina. Eu fui ter lá em São Paulo. Quando eu tinha lá, tinha UV, tinha mesa de corte, tinha porradaria toda. Então, assim, aqui, no meu começo foi isso. Aí, o que eu faço? Depois que você faz a pesquisa de mercado dos clientes, né, começa a atender o pessoal e começa a entender quem são os teus concorrentes, o que eu comecei a fazer? Eu vendi de tudo para todo mundo. Ou seja, você faz cartão de visita? Faço. Você faz banner? Faço. Faz cardápio? Faço. Faz placa? Faço. Faz banner? Faço. Tudo que o cara me pedia, Henrique, eu falava para ele que eu fazia. Por quê? Eu queria sentir o mercado. Porque assim, ó, cartão de visita, ele não te dá lucro se você hoje está vendendo cartão de visita a um preço que realmente não é competitivo. Só que eu vou te dar um exemplo. Você tem que olhar a cidade que você está inserindo. Qual é o mercado que está aquecido? Por exemplo, eu estou em Navegantes. Eu moro particularmente, onde começou a minha empresa, né, a 4 quilômetros do Beto Carreiro. Cara, tem, sei lá, 1.000 leitos, 1.200 leitos, 5.000 leitos, sei lá. É gigante a estrutura hoteleira e de restaurantes que tem aqui na região. Então, era um nicho que eu poderia focar em atender. E aí, beleza, eu entendi que tem um nicho, só que eu não posso sair atendendo só os hotéis, mas seria do caramba eu ser especialista e a maior empresa de hotelaria. Só que eu, Judá Adonai, como vendedor, eu fui vender de tudo para todo mundo para entender o mercado. Aí chegou hotel, chegou restaurante, chegou igreja, chegou comércio, chegou indústria, e aí eu comecei a sentir. Porque quando eu estava, às vezes, fechando uma venda de cartão de visita, tomando 4 horas minha ali, entre montar layout e tudo, às vezes em 4 horas, o cliente de indústria me mandava o layout. O cliente, tipo, que tinha uma loja maior, um restaurante maior, ele já me mandava o layout e eu tinha que só rodar. Aí eu falava, pô, nesse momento, se eu só não fizer o layout, eu consigo atender e vender mais. Só que no começo, só que você tem que fazer de tudo para todo mundo. E você vai sentindo o negócio. Então, assim, eu comecei a sentir que o mercado de indústria dos terminais marítimos, aqui a gente tem a Costa Sul Pescados, a Camil Alimentos, que é do atunzinho em lata lá, pescador, a gente tem a Gomes da Costa, a gente tem aqui aquela empresa de negócio... A Portonave, eu atendi a Portonave, comecei a atender também o pessoal... Não sei se você chegou a atender, mas tem os estaleiros aqui também, né? Isso, eu queria lembrar do estaleiro gigantão ali. Tem Naveship? Tem a Naveship, tem o Mas daí eu não consegui atender. Eu prospectei, mas não dei conta de entrar na época, entendeu? E aí começou a movimentar mais esse mercado de indústria. E aí eu comecei a atender São Francisco do Sul, o Porto de Itajaí, o Porto de Navegantes. E, cara, segui nisso. O que aconteceu? Do nada, pingou um orçamento da VEG. Eu descobri que a VEG era gigantesca em Jaraguá do Sul, em outra cidade. Só que, Judá, você tinha empresa com maquinário, com equipe? Não, pior que não. Eu terceirizava tudo. E a primeira pessoa que eu contratei para minha empresa foi quando eu já estava faturando uns 15 mil, 12 mil ali por mês, vendendo de tudo para todo mundo, inclusive para indústrias. Sabe qual que foi a minha primeira venda da Insight? A primeira. Da Insight? Da Insight, não sei. Então, a primeira venda da Insight foi para a Cibra Fértil, em São Francisco do Sul. Eu vendi 12 Giroflex. Giroflex, né? Pegou na Zeus do Brasil. Peguei na Zeus do Brasil, 12 Giroflex a R$60 e vendi a 180. Chegou na minha casa, meu escritório era a minha mesa da sala mesmo. Minha esposa ficava no salão de beleza, que ela tinha um salão na Penha, e eu ficava no meu computadorzinho ali no Lenovo Lenovo não, era um Sony Vaio. Sony Vaio, daqueles que era grosso assim mesmo, tá ligado? Trabalhandinho ali, cara, chegou pra mim, eu paguei os caras, entreguei, recebi em 30 dias e eu falei, cara, dá para ganhar dinheiro não só vendendo as placas, mas também isso daqui. Então, assim, vender de tudo para todo mundo no começo, entender qual é o mercado que você tem e depois você tem que entender os concorrentes que você tem. E formar parcerias de terceirização, tá? Faça de tudo para não ter terceirizados na tua cidade. Judá, mas eu sei produzir, eu sei que você sabe aplicar adesivo, você vai precisar aplicar o adesivo. Eu apliquei muito adesivo no começo, até o momento que você pode terceirizar o processo completo. Eu botei a mão na massa. Lá atrás eu botei a mão na massa. Eu fui aplicar o adesivo, eu fui instalar a placa, eu fiz tudo isso. Hoje eu não faria, de verdade. Eu ia pegar e focar em vender. Eu preferiria estar vendendo um serviço de R$12 mil e estar pagando para o cara R$10.500 e receber R$600, R$700 limpo e estar entregando um serviço maior desse. Para que no momento que eu virasse a chave, fosse agora eu vou montar minha equipe, eu já teria um nome consolidado no mercado. Se eu trabalho com comunicação visual, adesivo, etiqueta, etc., eu não ia, mesmo que parecesse
que eu laminar, eu refilar, eu fazer esse processo dentro da empresa ia me ajudar, eu ia focar em vender. Mas aí vem aquela objeção, o cara fala assim, pô, Judá, mas eu sou serralheiro, eu não sei vender, então vai aprender, velho. Não tem, tua empresa vai crescer e já ouvi histórias e dezenas de histórias de empresários que eram publicitários, eram designers, eram serralheiros, eram instaladores e ele se ferrou porque ficou na mão de outras pessoas para vender. O cara foi embora, levou a carteira de clientes ou caiu, abriu a própria empresa, caiu o faturamento assustadoramente. Então assim, por favor, vai aprender a vender. Vender é uma habilidade. Toda habilidade ela é treinável, ainda mais venda que é técnica. O cara às vezes olha para mim assim, pô, Ajudar, você fala assim porque é fácil para você falar. Nasceu com o dom de vender. Nasceu com o dom. Mano, eu vendia bala de banana no centro de Patos de Minas, em Minas Gerais. E eu abordava 200, 300 pessoas por dia. É por isso que eu sei me comunicar e sei vender hoje. Porque eu fui pro campo de batalha aprender essa habilidade. Então hoje você consegue aí com o Instagram, YouTube, essas paradas aí, você aprende as técnicas rapidinho e vai pro campo de batalha. Senão, em algum momento, você vai ser obrigado a aprender a vender, onde a tua empresa já vai estar consolidada, já vai estar com nome, já vai ter equipe e você, se não for para a rua, tua empresa vai sofrer assustadoramente. Quiçá até entrar numa crise financeira mesmo, por falta de venda. Porque, cara, existe problema ruim e problema bom. Problema ruim é quando você não está vendendo. Problema bom é quando você está vendendo bastante e precisa aprender como entregar. E não dá conta nem de produzir tudo que tá vendendo. vendendo. É show de bola. É um problema bom, entendeu? Tá tudo certo. Hoje, uma das coisas que foi um segundo passo que eu faria, né? O primeiro passo é pesquisa de mercado e conhecer os concorrentes. Ia terceirizar e fechar parcerias com terceirizados fora da minha cidade. E outra, eu teria mais de uma linha de produto. Por quê? Eu não ia só vender adesivo impresso. Eu ia ter adesivo. Como eu não preciso ter 30 máquinas para ter... Por exemplo, eu não preciso ter uma látex, uma solvente, uma UV e uma plotter de recorte. Eu não preciso ter as 4 máquinas para ter as 4 tecnologias. Eu só preciso de 4 parceiros. De preferência 8, 2 de cada tecnologia. E às vezes um mesmo parceiro tem mais de uma tecnologia, né? Então o que eu fazia? Eu fecharia parceria com esses caras, faria de tudo para mandar o mais mastigadinho possível o arquivo para eles. Então eu ia absorver essa parte de layout, porque é algo que realmente acho que você terceirizar o layout no começo é dor de cabeça, tá? Até o momento que você puder contratar um designer e arte finalista para te substituir. Alguém que vá ali pegar o teu passo a passo e você continuando o quê? Vendendo, cuidando do financeiro. Por que você fala isso? A gente estava falando sobre o Zé Bombeta, né, Henrique? O que a gente falou sobre o Zé Bombeta? É aqueles rato de academia lá que o cara é enorme, assim, tipo, fortão em cima, só que a perna é bem... O bíceps é 52, o cara força o bíceps assim e parece uma perna, né? E aí o braço é mais grosso que a perna, né? Aí o que acontece? Você olha, parece uma casquinha de sorvete, né? O Zé Bombeta que a gente fala, a gente fez uma analogia com o empresário de comunicação visual. Por quê? Eu era muito forte em vender, muito forte em produzir, entregar e essa parada aí, sabe? Sabia fazer tudo, sabia imprimir, limpar a cabeça, refilar, aplicar, laminar, envelopar, fazia tudo. Mas eu não cuidava da gestão. Então, o Zé Bombeta na comunicação visual e eu acho que na micro e pequena empresa, tá? A gente é forte pra caramba no produzir, no fabricar, no fazer a empresa funcionar e tem as perninhas na gestão, na administração. Tanto que a galera que procura a gente, ele fala pra gente, cara, eu não peco em imprimir o material, eu não peco em rodar, eu não peco em entregar, eu não peco nem em fechar a venda, fazer a arte. Eu peco realmente no processo de gerir, administrar a empresa para ela crescer, entendeu? Então, eu começaria dessa forma hoje. E assim, Judá, você fez diferente hoje? Enfim, quando você abriu a Insight, você fez diferente? Não, eu estou contando um pouco de como eu fiz. E depois de ter começado a Insight, eu ainda botei a mão na massa. Eu ainda fui instalar placa, fui instalar adesivo. Hoje eu nem faria isso. Eu ia só focar em vender. Beleza, depois disso, o que você ia fazer, Judá? Tendo os parceiros para terceirizar tudo, eu ia com certeza ir atrás de uma mão de obra, um funcionário, para trabalhar dentro da empresa com a parte de layout e arte final. Para fechar os arquivos, enfim, se eu estou dividindo entre atender cliente, montar orçamento, né, cotar com o terceirizado, acompanhar a entrega, eu ia pegar alguém para fazer a parte de layout, arte final e acompanhar as entregas dos terceirizados, para eu ficar cada vez mais focado no cliente e no financeiro, cliente e financeiro, ou seja, comercial e financeiro. Ia delegar a parte de criação e a parte de produção. Depois que esse layoutista, esse designer, a gente estivesse fechando uma venda legal, ou seja, eu diria uns 60 mil reais por mês terceirizando,
eu ia com certeza contratar alguém para me substituir no quê? No administrativo financeiro. Emissão de nota fiscal, emissão de boleto, frete, logística, entrega, sabe? Essa parte burocrática mesmo que um faturamento de 60 mil já vai gerar para você. Não na parte estratégica mesmo, de montar, tipo, coisa mais operacionalzão. Operacionalzão do financeiro, é tipo fazer o básico. Por quê? Eu só vou saber o momento certo de contratar se eu souber olhar os números. Na Insight era bem engraçado, cara, porque eu tinha um imóvel de 150 metros quadrados, era dividido em 4 portas. Você lembra, JP? Chegou a pegar aquele escritório lá que era do... É, né? Que daí tinha uma salinha que era do comercial e tinha mais 3 portas assim que era da produção, né? Então, era uma sala que tinha 120 metros, eu acho, e cada portinha tinha seus 30 metros quadrados. E aí eu tava naquele escritório, sozinho, eu e uma pessoa na parte de design. E aí tinha do lado um rapaz que era freelance que vinha prestar o serviço. Eu já não faria isso hoje. Entendeu? Eu não teria essa estrutura. Eu, em vez de contratar um cara, por quê? Porque daí chegava lá o Bahia falava, Judá, tem que comprar adesivo. Aí Judá ia comprar adesivo. Judá, tem que comprar tinta. Aí eu ia lá comprar tinta. Aí Judá, tem que comprar o quê? Tem que ir lá comprar. Aí cara, eu ficava o dia inteiro servindo a produção, tá ligado? Hoje eu não faria isso. Eu deixaria isso na mão de alguém que está fazendo isso o dia inteiro. Alguma empresa que já está produzindo. Eu quero me tornar uma empresa de comunicação visual, mas eu não iria ter produção. Eu ia ter o mínimo de custo fixo possível, porque hoje você pode ter um Instagram bem desenhado, um Facebook bem desenhado, você pode ter uma assinatura de e-mail, pode ter o carro pessoal, plotadinho, bonitinho, né? Eu lembro que na época eu coloquei até o número 8 no meu carro, né? Eu ia atender os clientes, estava o número 8 da frota, sabe? Só tinha aquele meu carro, entendeu? Eu tava até com o documento atrasado, mas eu ia com o carro número 8, entendeu? Não precisava falar que eu tinha outro 7, né? Eu só ia com o número 8. E inclusive eu fechei um serviço gigantesco para uma empresa chamada Yuka Line, que foi a personalização de mais de 30 carros na época, carro, caminhão, moto e tudo, exatamente porque o cara achou que era... Ele perguntou, quem que faz esse serviço? Eu falei, não, é a gente que faz. Ele falou, tem uma frota também para adesivar, entendeu? Eu falei, show de bola, vamos pro play. Mas uma das coisas que eu faria era isso, cara. Na época eu peguei essa frota e eu fui adesivar. Só que no momento que eu estava adesivando, Judá, mas você estava ganhando dinheiro. Cara, eu estava ganhando dinheiro, mas eu não estava continuando a fazer a empresa crescer. Ou seja, chegava no mês seguinte eu vendia menos, eu faturava menos. Então demora mais para você crescer. Porque se no momento você está com uma força de 60, 70 mil de faturamento na tua empresa de comunicação visual, você fala, agora eu vou formar time porque eu já sei qual é o nicho que eu vou atender. Eu já sei qual é o serviço que está me dando mais margem, entendeu? Aí, velho, você vira o jogo. Porque daí você já entra no mercado em vez de ficar produzindo. Porque, velho, tem gente com 20 mil reais de faturamento por mês, tem uma router, tem uma laser, tem uma plotter de impressão, tem uma plotter de recorte e tá ele mais 2. Tipo, o que dá de treta nisso? Uma router, eu fiz uma conta esses dias, pega a calculadora para mim aí. Eu fiz uma conta de quanto uma router tem que render de faturamento para você, trabalhando 8 horas por dia. Você vai vender mais ou menos uma laser, você vai vender a R$80 a hora. Ela vai estar rodando, o normal é pelo menos um turno. Então, ela vai estar trabalhando 7 horas por dia cortando. Dá R$560. Vezes 22 dias úteis, uma laser tinha que estar te rendendo de faturamento, vendendo a hora, 12.320. Fora a sua margem em cima do acrílico, do UPS, do material que você está rodando, do MDF, entendeu? Aí você pega uma router. Cara, você vai vender aí a R$140 a hora, por exemplo. Você vai trabalhar 7 horas por dia, vezes 22 dias úteis. Cara, vai dar 21.700, deixa eu confirmar aqui. Dá 140 vezes 7 horas, vezes 22 dias. Dá R$21.560. Então, eu tendo uma router e uma laser, teoricamente, eu teria que estar faturando com as duas R$35 mil. Só com as máquinas, fora a tua impressora. Só que daí, por que você não consegue estar faturando 40, 50 mil reais com toda essa estrutura? Porque você é o gargalo. Você é o responsável por entregar esses 35 mil reais. Por entregar. E daí você não tem capacidade de hora homem para poder fazer isso. Por quê? Porque não está vendendo. Porque na hora que você está lá cortando 1 hora na router, você está deixando de fechar uma venda de 1 hora. Quando você está passando 3 horas imprimindo, você está deixando de fechar uma venda de 3 horas. E uma das coisas que... Judá, mas eu tenho serviços que eu preciso rodar dentro da empresa, senão eu não pego a demanda. Cara, aí você faça fora do horário comercial. Isso foi uma das coisas que eu aprendi e hoje eu sigo. Cara, tem trampo operacional, até aqui na Afacom, sabia? Tem horas que eu tenho trabalho operacionalzão mesmo. Eu tenho que montar uma ferramenta de consultoria, eu tenho que analisar um relatório dos meus clientes, do que a gente dá consultoria para outras empresas. Então, eu acompanho algumas empresas, bem de perto. Aí, o que acontece? Eu faço isso fora do horário.
Às vezes eu vou pegar esse operacional e fazer, porque no horário comercial aqui eu estou vendendo, eu estou negociando, estou treinando o time, estou dando feedback, estamos gravando um podcast. Que isso é o que determina o resultado da minha empresa. Mas fazer ela funcionar mesmo, eu vou fazer fora do horário comercial, se tiver que fazer alguma coisa. Que mais? Vamos pensar. Já cresci, já estou faturando legal, né? Terceirizando tudo que eu posso fora da minha cidade. Comecei a incomodar meus concorrentes da cidade, né? Porque daí começa a fechar serviço. Entender o mercado. Como você vai estar focado no comercial e no financeiro, desde o começo implanta um sistema, tá? Eu sei que às vezes no começo, velho, isso daí vai ser tenso porque você está precisando de dinheiro. Mas mesmo que você esteja, tipo, às vezes está endividado, está começando a empresa endividado, não paga as dívidas no começo da empresa. Já considera o sistema como custo fixo? Como custo fixo, continua com um salário pequeno, tá? R$ 1.500, R$ 1.800, o começo da empresa é assim mesmo. Tá? Baixa teu padrão de vida, vá comer mais miojo, vai comer iogurte, para de viajar, de querer, só porque tem empresa, trocar de carro, só porque tem empresa. Eu lembro que eu fui procurar Xenon para colocar no Palio. Tipo assim, mano, fora da casinha, tá ligado? Por que eu tô dando esse exemplo? Porque o cara que virou empresário, ele não entendeu ainda a lógica do mercado de comunicação visual. Não entendeu nem, na verdade, que o dinheiro da empresa não é o dinheiro dele, necessariamente, né? Tá aí, separar a pessoa física e jurídica. Às vezes eu não falo porque parece óbvio, né, para mim, mas já não foi óbvio. Mas eu conheço muita gente. Não, e aquilo que eu falei, são problemas que não são só na comunicação visual, mas como a gente está falando para você que está começando a empresa, começa separando. Ó, um sisteminha que é legal, que tem um custo baixíssimo para você implantar, tem o BJ Control, tá? Que ele é barato para quem está começando. Judá, eu já tenho 4, 5 funcionários. Eu não indico o BJ Control porque daí ele já não tem a precificação afiada. Pode ser que esse podcast, né, nem exista mais o BJ, ou o BJ está com precificação, mas hoje assim, ó, um software que tenha que pagar uma adesão muito grande, que às vezes, tipo, que nem o MUBI, cobra 1.800, Roadprint, cobra adesão. Tem vários softwares que cobram essa taxa de adesão. Não aconselho investir no começo. Logo de cara. Assim. Porque R$1.800, às vezes, é o lucro que você vai ter de uma venda de R$10.000. Tá ligado? Nem isso, às vezes é o lucro que você vai ter de uma venda de R$20.000. Porque quando você está terceirizando, a tua margem líquida, o que sobra no bolso mesmo, é 15%, por exemplo. Ficar como MEI, entendeu? Usa o máximo que você puder, o seu CNPJ fica como MEI, contrata o primeiro funcionário, continua como MEI e vai acompanhando com um contador bom, cara. Senão, se você tiver um contador bosta, você tá lascado também. Eu acho que isso é uma das piores coisas que você pode fazer no começo, é ter um contador zoado para cuidar do teu negócio, tá? Então, se eu estivesse começando, o que mais que eu posso dar de dica para a galera que eu faria, né? Eu ia começar a olhar esses números que eu estou registrando no sistema. Por quê? Na prática, Henrique, imagina assim, ó, você acabou de comprar de um terceirizado, você contratou dele um letreiro de acrílico, 4 banners e 12 metros de adesivo. Separa isso no teu sistema. Por quê? Eu preciso, no momento que eu for pensar, compro ou não compro uma máquina? Contrato acabamentista ou não? Contrato um impressor ou não? Sabe? Compro ou alugo uma máquina? Compro ou alugo uma plotter de recorte? Compro à vista ou financio? Compro à vista ou financio? Eu tenho que ter os dados, porque existem assim, 3 coisas, tá? Primeiro você registra os dados, depois você analisa e depois você toma a decisão. O que a maior parte das pessoas fazem? Não registra, não analisa e toma a decisão. O que acontece? Dancinha da casinha dos comunicadores, né? Se lascou. Então, assim, no começo da empresa, se desde o comecinho você registrar os números, daqui a um ano, quando você tiver já com 1, 2 funcionários, estiver faturando 40, 50, 60 mil, você vai querer tomar decisões de investimento. Segura as pontas. Eu sei que dá uma vontade assustadora de trocar de celular, de mexer nas coisas do carro, de comprar coisa para tua casa, mas segura as pontas um ano. Você está plantando, velho. A maioria das empresas vão à falência nos primeiros 2 anos. Se não me engano, é 70%, 80% a taxa de mortalidade de empresas antes dos primeiros 2 anos, cara. É assustador. Então, não queira fazer parte dessa taxa. E para você não fazer parte dessa taxa, é você não viajar na batatinha. Achar que só porque você tem uma empresa, os 20 mil que você vendeu, se é terceirizando, vai te dar uns 15% de margem. Ou seja, é R$3.000. Então, dos R$3.000, você vai tirar uns 1.800 para você, vai trabalhar de casa, vai sobrar uns 500 para você poder, ir para o próximo mês, entendeu? Então, não tem como você pegar e já tirar R$3.000 e botar no bolso. Senão, você vai começar a entrar naquela corrida louca de vender o almoço para pagar a janta, onde você pega a entrada de um cliente para pagar, porque daí o que você vai pensar? Eu estou vendendo terceirizado por R$12.000. E vendi por 12 e vou pagar 10, mas o material que eu vou fazer
é só 4 mil, cara. Então eu vou fazer e vou ganhar 6. Não, né? 6 não, né? Mas tipo, caso ganhar 8. Não é verdade. Por quê? Quando você estiver ganhando aquela grana, você está deixando de fechar um outro trampo. Você está deixando de atender um outro cliente. Você está deixando, às vezes, cara, o risco nas tuas costas de um retrabalho, de uma refação, de uma perda. É tenso, cara. Só quem está no campo de batalha sabe como que funciona. Se você botar a mão para produzir, às vezes você sabe o processo, mas você erra e tem retrabalho e perde dinheiro, porque o retrabalho é teu lucro indo pro ralo. Você toma o retrabalho e perde dinheiro do teu lucro, e é um dinheiro que às vezes você perdeu por causa de um erro que você fez porque você estava esgotado, cansado. Entendeu? Então, assim, eu sei que às vezes vai ser tentador, mas eu, nos primeiros 6 meses, não botaria a mão na massa. Ia focar só em vender. E dentro de 6 meses, eu acredito que você já consegue formar uma estrutura de vendas para você poder contratar pelo menos uma pessoa para te ajudar. Às vezes, cara, você contrata alguém completo, alguém que te ajuda no layout, no arte final, e já começa a assumir umas demandas DM, entendeu? Essa pessoa pode te dar essa força. Um ponto que você comenta também bastante, quando a gente está falando assim de começar, principalmente quem vem muito... Sim, meio que cai de paraquedas na comunicação visual, ou ainda não tem muito conhecimento do segmento, é conversar bastante com os fornecedores, né? Aprender com o fornecedor. Se você está começando na comunicação visual e não manja de comunicação visual, uma das coisas que eu fiz lá atrás foi isso. Eu ligava para o Vandeli, da Vinil Sul, que é uma empresa de suprimentos. Até você está começando agora e não conhece, é um dos fornecedores que tem Vinil Sul, tem Cerilon, tem outras empresas. Tem um monte de fornecedor, né? Mas na época eu ligava para o Vandeli e falava, Vandeli, me fala aí, cara, o que tem de material? Daí ele falava, tem um adesivo tal, tal. Daí eu falava, cara, mas qual que é a diferença desse polimérico pro ponomérico? Qual que é a diferença do D1000 pro D3000? E não sei o quê. E qual que é a laminação? Beleza, mas você usaria outra laminação? Cara, gasta 40 minutos, 1 hora aí, pelo menos a cada 2, 3 dias com o teu fornecedor para aprender com ele. Porque eles são treinados sobre matéria-prima, né? E você precisa entender da matéria-prima mesmo que você não compre tanta coisa. Porque daí você sabendo da matéria-prima, você vai poder conversar com os teus fornecedores, você vai poder alinhar com os teus terceirizados, né? Que material que você quer comprar, qual é a qualidade que você vai oferecer. Existem técnicas, né, Henrique, que são técnicas, assim, no meu ponto de vista, obrigatórias para quem vende qualquer coisa. Triangulação de preço, especificidade, são 2 coisas que não podem deixar de ter. Então, já que você terceiriza, vai mandar um orçamento de uma caneca. Velho, manda 3 canecas diferentes. Manda 3 tipos diferentes, que são preços diferentes, para o teu cliente ter mais de uma opção com você. E usa o gatilho da ancoragem. Por quê? Se você mandar, por exemplo, eu quero comprar essa caneca aqui, mas daí tem uma que é melhor a caneca, a porcelana, e tem outra que é a mesma caneca, mas tem uma tinta diferente na parte da sublimação. Cara, muda a qualidade. Você vai vender adesivo, muda a qualidade do adesivo. Muda com laminação, sem laminação. Oferece com uma resolução diferente. Alinha isso com o teu terceirizado e traz isso para a parte do orçamento, porque isso vai fazer o teu cliente escolher, às vezes, aquele produto que realmente você quer vender para ele, com um valor mais agregado, né? Então, eu mando um muito caro, o que eu quero fechar no meio, e um promocional, porque ninguém gosta de comprar algo promocional de segunda linha, né? Então, até esse nomezinho, né, aplicar, né? Linha premium, primeira linha e segunda linha. Cara, o cliente ele sempre vai tender a optar pela primeira linha, porque o premium geralmente vai estar muito caro, e se o cara fechar o premium, você está feliz também da vida, não, né? É o objetivo mais ótimo. Sabe a Tintart? Sim. Chegando na Tintart ali, que é aquela loja de tinta ali, o nome já fala, né? Tem o prédio que tinha um outdoor deles, assim, um painelzão na lateral, no prédio que tem aquela autoescola ali. Então, aquele painel foi a gente que fez, e ele foi com impressão UV. Então, foi um cliente que eu mandei a impressão digital UV, a impressão solvente 1440 e a impressão solvente 360 dpi na lona 280 gramas. Aí um tinha 3 meses de garantia, o outro tinha 6 meses e o outro tinha 18 meses de garantia. Então, assim, da impressão digital, entendeu? Eles fecharam a linha premium. Por quê? Porque eles queriam um material para durar mais do que 2 anos. Então, e durou realmente, né? Esse tipo de posicionamento é algo que é mais fácil de você fazer quando você terceiriza toda a tua produção. E foca no quê? Vender, velho. Eu sei que é chato, mas foca em fazer. Porque a única coisa, velho, que você nunca vai poder terceirizar ou nunca vai fazer sentido terceirizar na tua empresa de comunicação visual gráfica é a venda. Um ponto que você já citou, mas que é legal a gente se aprofundar um pouco, é a importância da presença, né? Sim, a presença como um todo, desde o uniforme, a plotagem do veículo, a assinatura de e-mail. E eu lembro de você comentando que, por exemplo, cara, se às vezes um terceirizado teu vai lá fazer uma visita técnica no cliente, ou vai fazer uma instalação no cliente,
ele ir conversar certinho para ele ir com o uniforme da tua empresa já, levar o imantado da tua empresa, né? Cara, eu tinha na época o Gilson da Neon Gas, que era o cara que terceirizava toda a parte de fachada, letreiro, letra caixa, outdoor, essa parte mais bruta assim, né? E aí eu tinha alvo digital que rodava o material para mim, ali em Gaspar, mandava para mim já cortadinho com a etiqueta com o meu nome. O Gilson, qual que era meu acordo com ele? Ele sempre ia, eu sou o representante da Insight, eu sou o representante da Insight. Ele ia com o caminhãozinho dele da Neon Gas, às vezes ele ia com o uniforme da Neon Gas, mas ele falava, estou aqui representando a Insight. Porque ele só ia para instalar o serviço, para entregar o serviço. E o que acontece? Eu estava sempre acompanhando a instalação. Porque no acompanhar a instalação, isso me ajudava, tipo, dos serviços grandes, né? Isso me ajudava a vender de novo para o cliente e, além de vender de novo, eu também cuidava do quê? Pô, não, o Judá está aqui, né? Meu contato é com o Judá. Então, tipo assim, quem que é esse pessoal? Não, esse é o meu pessoal que faz a instalação, que faz a parte de produção para mim. Então, eu nunca precisei, mas tem gente que fala assim, pô, Judá, mas se o cara perguntar se você terceiriza, você tem que entender que se ele está te perguntando se você terceiriza, é porque ele está com receio de alguma outra coisa. O problema dele não é se você terceiriza, ele é se não está você... se sentindo seguro, né? Exatamente. Você precisa saber se ele quer, se você vai entregar no prazo, se você vai cumprir o padrão de cor que ele tem, se você vai entregar a marca dele no padrão que tem que ser, se a quantidade, o volume, ele fazer esse fechamento contigo, ele pode realmente ficar tranquilo. Aí você precisa usar outros gatilhos para poder ir norteando ele. Então você manda fotos de serviços grandes e clientes grandes que você atendeu, você manda depoimento de clientes, você manda um documento com garantia, você manda um modelo de contrato, você grava um vídeo de um serviço grande, manda para ele, sabe assim, tipo, quebra a objeção na cabeça dele de outras formas, porque provavelmente o medo dele não é se você terceiriza ou não terceiriza, que é o que a gente falou agora, né? E essa presença, ela vai valer desde no físico, né? Seja com uniforme, carro plotado. Henrique, eu acho que isso tá lá na lista das primeiras coisas, tá? Essa questão da presença. O que você tem que cuidar? Fazia o quê? Eu tinha um uniforme próprio, que eu ia com a camisetinha da Insight. A gente tinha uma assinatura de e-mail. Uma das primeiras coisas que eu investi foi pagar R$600 para o meu primo, que é primo da minha esposa, na verdade, que é André. E paguei R$600 na época, lá em 2016, eu paguei para ele criar a logo da Insight. Ele criou assinatura de e-mail, cartão de visita, template para post do Instagram. Ele criou página de Facebook, layoutzinho do avatar para o Instagram. Enfim, ele criou o site. Na época ele criou o meu site. Então a gente colocou tudo isso no ar de forma profissional. Montei uma apresentação, daí fui eu mesmo que montei, mas seguindo a identidade visual. Ou seja, eu chegava no cliente no porte de empresa grande. Outra coisa besta, né, velho? Pô, não usa e-mail @gmail, cara. O cara tá com medo de você entregar o serviço. Por quê? Porque você mandou orçamento para ele, mandou pelo WhatsApp ou mandou pelo e-mail que não tem nenhuma assinatura de e-mail lá falando o endereço da tua empresa. Aí o cara fala, pô, será que esse bagulho... Será que essa empresa existe? Não é um golpe do Pix aqui, tá ligado? Então, querendo ou não, eu tinha tudo isso. O meu carro, no começo, quando eu estava com pouco faturamento ainda, eu botei a logo da Insight na porta, botei atrás e botei a loguinho, o númerozinho nas laterais, que tinha o número 8 lá, que eu não sei porque na época eu usei o número 8, entendeu? E aí, além disso, eu ia com o cartãozinho de visita, né? Eu tinha uma apresentação PDF que eu mandava para os caras. Eu tinha meu Instagram com algumas postagens. Você não tem tempo de alimentar o Instagram, mas eu fui lá e postei tipo 12 posts, 14 posts de uma vez só para deixar nutrido o negócio. E eu acho que foi isso, cara. Questão de imagem mesmo, assim, o carrinho plotado. Depois eu envelopei o carro, fiz um negócio diferenciado, que foi até quando eu peguei esse cliente maior. Mas o meu carro, daí eu comprei uma carretinha. Eu lembro que dentro da carretinha eu coloquei umas plaquinhas de PVC na lateral com a minha logo, para poder chegar com a imagem. Outra coisa que eu fazia, os caras a gente ia fazer uma instalação, levava um cavaletinho de obras, que nesse cavaletinho era o quê? Tinha ali uma gavetinha de acrílico para poder o pessoal pegar o cartão de visita e um panfletinho da empresa. Então eu sempre fui trabalhando essa questão da imagem. Por quê? Não tem uma segunda oportunidade de causar a tal da primeira boa impressão. Então o cara vinha no primeiro contato com o Judá, eu chegava lá com o uniformezinho. É o que eu falei. Na Insight eu botei muita mão na massa no começo, mas hoje eu não colocaria. Por acreditar que se eu não vender, minha empresa um dia pode falir, pode quebrar. Esse é o meu ponto de vista, é uma crença minha. Eu acredito muito nisso. Porque se você souber imprimir e não estiver vendendo, não tem trabalho para impressão. Se você souber fechar arquivo e não tiver ninguém vendendo, você não fecha arquivo. Mesmo que você tenha todos os maquinários, tenha tudo. Cara, pode ter tudo. Tanto que assim, o que a galera dói e vem às vezes assim desesperada? Judá, despencou minhas vendas.
Judá, não sei o que fazer. Judá, venda. É o que mais tira o sono. Porque se o cara tá vendendo e botando demanda para dentro, ele até fica meio doido e vai buscar organização de empresa. Tanto que a gente tem vários empresários que faturam 100, 200, 300 mil, mas a empresa depende totalmente dele. Aí ele vem buscar ajuda. Mas no começo, cara, é um trabalho leve. Você trabalhar 14 horas vendendo, entregando, atendendo, entregando que eu digo, tipo, às vezes é indo lá levar o serviço, porque na hora de levar o serviço você fecha outro, na hora de levar o serviço você fortalece o teu nome, você às vezes fecha um serviço com outra empresa, então eu prezo muito por isso, tá? O que mais? Me ajuda a lembrar, tem alguma coisa que eu deixei passar? Eu acho que tem um bem importante, que é não se vislumbrar com sala comercial, com galpão. Esse é bem importante. Cara, eu acho que isso está muito ligado, falando agora no Judá Coach aqui, né? Isso está muito ligado com necessidade de aprovação, tá? Eu lembro que a minha sogra, eu vendia balinha na rua, né? Então minha sogra falou para mim, Judá, você tem que arranjar emprego. Você tem que trabalhar com alguma coisa de verdade. Isso não é emprego, isso não é, né? Tipo, minha filha... Não quero que minha filha viva com um vendedor de balinha, né? Então, basicamente, o que eu precisava? Eu sempre quis mostrar que eu tinha um comércio. Eu quis mostrar, vem cá visitar minha empresa. Olha só, contratei uma pessoa, isso aqui é meu funcionário. Era tipo um amuleto, né? Olha aqui, sogra, tô dando certo, né? Ou teu pai, né? Ó, pai, eu tô dando certo da vida, viu? Olha aqui minha empresa. Cara, esquece isso, fica o máximo que você der conta dentro da garagem da tua casa, da sala da tua casa, arrepiando de vender. Se o primeiro funcionário, cara, você der conta de botar ele home office para atender você por uns meses, para nem ter que ter estrutura física para ele, ótimo, faz caixa. Por quê? Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, o que manda no final das contas é o dinheiro na conta. Então, eu sou muito xarope em relação a isso hoje, vacilei forte nisso daí, de querer construir estrutura física, ter maquinário, ter equipe por ego. Mano, se você não estiver vendendo, não tiver cliente, não tiver demanda, não adianta de nada. Outra coisa, esquece ponto comercial. Tá? Não é o ponto comercial que vai fazer você vender. Muitas vezes a gente acredita que a comunicação visual ela é um comércio e não é. A comunicação visual, talvez você vá aprender isso um pouquinho mais para frente, mas eu estou te antecipando. O nosso modelo, a gente se enquadra na indústria. Por que nós somos indústria, Henrique? Eu compro o adesivo, eu manufaturo ele e transformo num tapume. Eu compro a lona, manufaturo e transformo no outdoor. Então isso não é um processo de um comércio. O comércio ele compra o outdoor e revende o outdoor. Ele compra o sapato, revende o sapato. Ele compra o salgado, revende o salgado. Então eu posso ser um modelo de negócio de revenda, que é o que eu falo para você fazer no começo. E quando a tua empresa estiver mais inchada de faturamento, de vendas, você vai ter, cara, teus números vão falar para você a hora certinha que você tem que catar um serviço, jogar para dentro, se abraçar, fazer o que tem que fazer e começar a ter uma produção própria. Do contrário, entenda, se nós somos indústria, todas as empresas que crescem assustadoramente na comunicação visual precisam de um galpão. Então, por que você vai se matar, pagar mais caro no metro quadrado hoje para poder ter uma sala comercial para atrair cliente? Cara, vai atrair cliente por onde? Onde que atrai cliente? Henrique, você que é nosso gerente de marketing. Dá uma dica agora, tipo assim, ó, se o cara está começando agora, para vender mais, não para vender mais, mas assim, ó, para atrair mais solicitação de orçamento, ele deve ter um balcão? Cara, não precisa. Para atrair mais solicitação de orçamento, assim, para ter pingando solicitação de orçamento todo dia, o melhor caminho é faz um sitezinho simples, coloca lá o site específico do produto que você quer vender. Eu quero vender um banner como esse aqui. Você vai ter um sitezinho simples de tudo, falando só desse banner aqui. Você vai lá no Google Ads, que é a plataforma de anúncio do Google. Sim. Você vai pegar duzentão que o Google falou. Toma aqui duzentão para você ver que eu resolvo o teu problema mesmo. Você vai pegar esses duzentão, você vai começar a anunciar o teu serviço lá e vai ter um botão no teu sitezinho jogando pro teu WhatsApp. Aí todo dia vai ter gente, opa, quero cotação de tal banner, quero banner tal, você consegue entregar esse serviço para mim? Porque assim, existem... Porque aí você vai pegar quem já está procurando, inclusive. Exatamente. Porque existem 3 tipos de cliente, né? Existe o cliente que ele sabe que precisa e está procurando. Esse é o cara que vai entrar no Google, pesquisar banner e vai ter que achar você. Se ele achar você, ele vai solicitar orçamento e você faz o seu trabalho de vendedor. Aí tem o perfil de cliente que ele sabe que precisa, mas ele não está procurando. Esse cliente é o cara que você passa na frente da fachada dele, tá tudo desbotado. Mas se você entrar lá para vender para ele, ele fala, não é minha prioridade agora. Ou pode ser que ele atenda você, mas a probabilidade é que ele fala, não é prioridade agora. Se for uma prioridade, onde é que ele vai estar? Vai estar procurando no Google, entendeu? E aí você tem que estar lá, fachada, revestimento, adesivo, lona, frontlight, placa, com as palavras, quando a pessoa pesquisar placa,
você tem que aparecer em primeiro. E isso você faz através do Google. Então tá aí, a gente levantou uma bandeira legal. Terceiro tipo de cliente é o cliente que não sabe que precisa e nem está procurando. Que é o cara que está com uma fachada horrível, que está com o comércio dele tá zoado na comunicação visual. Ele não sabe que ter uma comunicação visual melhor vai fazer ele vender mais, que o cartão de visita dele poderia ser melhor para poder passar uma imagem melhor para os clientes, e ele acaba negligenciando e investindo na própria empresa. Ele está desesperado sem estar vendendo quando precisava e nem faz ideia que uma fachada nova ia fazer entrar mais gente para comprar. Exatamente. Tem que se preocupar com esse cliente? Não. Quem que eu tenho que me preocupar? Com o cara que sabe que precisa de comunicação visual, que está procurando na internet, e isso vai ser determinante para realmente você crescer o teu faturamento, porque daí você vai atraindo esses caras, né? Basicamente eles vão solicitar mais orçamento, e se eles solicitarem mais orçamento, você vende mais. Até porque também tem o que a gente chama de o tempo de tomada de decisão, né? Pode parecer complexo, mas é extremamente simples. O cara que sabe que precisa e está procurando, ele é mais ou menos o perfil do que a gente gravou no podcast anterior, que é o do serviço para ontem. Ele precisa já, então ele vai comprar mais rápido. Sim. O cara que não sabe que precisa, mas ele precisa, ele só não sabe disso, e não está procurando, cedo ou tarde ele vai comprar. Só que às vezes vai demorar um pouco mais para ele comprar e aí é uma venda que vai demorar mais. Agora, cara, quando você anuncia aí, pegar o cara que sabe que precisa, tá procurando um banner como esse aqui, aí o tempo de tomar a decisão dele é muito curto, ele vai comprar muito mais rápido. E é uma coisa que você vai precisar. Você precisa de pessoas solicitando orçamento para vender. Não é porque o cara hoje, você tem 100 mil de solicitação de orçamento que você vai vender 100 mil. Existe algo chamado aí taxa de conversão, que é quanto dos orçamentos que você envia, você fecha em vendas. Quanto mais você tiver focado aonde? No comercial, simplesmente você vai fechar mais vendas porque você vai ter mais taxa de conversão. O que acontece com as empresas que botam uma produção gigantesca? Manda 100 mil de orçamento e fecha 20, em vez de estar fechando 80. Manda 30 mil de orçamento e busca trabalhar para fechar 20, velho. Você trabalha menos. Casos de empresas grandes, assim, entre aspas, né, que a gente já viu que, por exemplo, bate no peito e fala, não, vendi 100, 150 mil no mês de venda mesmo, só que aí mandou 800 mil de orçamento, né? Então, olha o potencial que... Tem muito dinheiro parado na mesa, entendeu? E é uma demanda que, assim, ou o cara ainda não fechou, ou já fechou com outra empresa, ou fechou contigo. O cliente que ainda não fechou, tá na mesa, vai atrás dele. É ligar, puxar, fazer follow-up. Agora, o cliente que não, já fechou com outra empresa, você precisa descobrir o porquê, velho. Você precisa descobrir. Ou você mandou orçamento, atrasou layout, teve algum motivo, alguma causa. E é essa causa que, se você estiver só produzindo, você não sabe resolver. Aí o que acontece? Você tem maquinário, tem estrutura física, tá com uma loja, né, com um ponto comercial lá, pagando aluguel, né? E no final das contas, mais alto, não? Que é mais alto, que é um metro quadrado é mais caro. É simples, assim, às vezes na tua cidade, cara, R$1.800 que você está pagando para uma sala de 60 metros quadrados, esses R$1.800 aí você pega um galpão de 120, 150 metros. É doideira, cara, mas é bizarro mesmo, é só pegar longe da cidade. Obviamente, busca alguma coisa perto da tua empresa, você vai ter uma dificuldade um pouquinho para pegar a mão de obra na hora de contratar, obviamente são pontos negativos que é um assunto para uma próxima conversa, que é quando você fala assim, Judá, tô torando de demanda aqui, velho, vendi um monte, tô com um monte de demanda e agora chegou a hora de eu crescer e contratar. Quem que eu contrato primeiro? Aí a gente tem um podcast que é exatamente isso, né? Qual é a primeira pessoa que eu preciso contratar para deixar de ser um faz-tudo? E para ir para uma reta final aqui desse conteúdo, Henrique, eu quero deixar claro, existem 3 etapas da tua empresa. A primeira delas é quando você é um faz-tudo. Literalmente, você faz de tudo na empresa. Tá? Você vai atender, vai montar orçamento, vai montar layout, vai ter que acompanhar a entrega, vai ter que fazer de tudo. A partir do momento que a empresa cresceu, faturou um pouco mais, você começou a formar time, porque você tem faturamento e venda, você vai começar a ter uma empresa dependente. Ou seja, você vai ter pessoas para fazer, mas todo mundo vai estar dependendo de você. E vai depender de você fazer o quê? Download da sua cabeça. Quanto antes você... Judá, o que é download da minha cabeça? Mano, quer bem feito, faça você mesmo, certo? Se você quiser bem feito, faça você mesmo, então faz o seguinte, faça vídeos das coisas que você faz. Porque se você mostrar como você faz, as pessoas começam a fazer como você gostaria. Então, o que vai permitir você passar pela segunda etapa da empresa, que é a etapa da adolescência, é criar processos, treinar pessoas, criar uma cultura ali na empresa também, né? Que é, tipo, realmente as pessoas precisam fazer como você gostaria que elas fizessem quando você não está ali, para você poder também o quê? Buscar ajuda externa.
Porque o que vai jogar você para o nível de maturidade, onde você vai ter uma empresa que não depende completamente de você, que tem um time comercial, 4, 5 pessoas, tem uma produção com 15, 20 funcionários, você está faturando R$200 mil por mês, cara, aí você já está muito mais tranquilo. Então a empresa já está dando 30, 40 mil reais de lucro, sabe? O que acontece é que tem gente que está com 150 mil de faturamento e batendo cabeça, mas não é o assunto desse podcast. Eu estou falando com você que hoje está pensando assim, cara, qual que é o teto? O teto que você tem, velho, tá na tua cabeça. O faixa preta aí, mano, tá te esperando, entendeu? Você faturar mais de R$500 mil por mês é o que o mercado te espera. O que você precisa fazer? Respeitar o processo de crescimento. Primeiro faz tudo, depois é normal, a empresa depende totalmente de você, mas você não precisa botar a mão na massa e no final vai ter a jornada onde você vai ter o quê? Pessoas que estão substituindo literalmente a forma como você faz e fazendo melhor do que você. Porque a gente acha que é bom em tudo, mas não é. A gente tem que literalmente focar naquilo que é bom, né? E se eu não sou bom em vender, eu aprendo a vender para ser o melhor em vender, entendeu? Não é porque tem que focar naquilo que é bom que você vai ser o dono da empresa e vai ficar imprimindo lá para sempre só porque você é um baita. Você vai ser o gargalo, ponto. Você vai ser o gargalo. Por quê? Porque você vai precisar tomar decisão de compras, de fornecedor, de vendas grandes, você vai precisar visitar clientes que só querem falar com o dono. E aí, como é que vai fazer? Você vai deixar de fazer o layout? Vai deixar de imprimir? Vai deixar de fazer a serralheria? Vai deixar de instalar? Então, mano, todo mundo que pede para mim, Henrique, esse é o meu ponto de vista, isso é o que eu faria, tá? Se eu tivesse hoje abrindo uma empresa do zero. Eu ia, de hoje até o final do ano, cara, teria pelo menos 2 pessoas trabalhando comigo, que seria alguém design, arte final, projetos, cuidando dos terceirizados e alguém cuidando do financeiro. E eu ia estar moendo de vender para fechar no mínimo R$500 mil até o final do ano. Que se eu tivesse vendido R$500 mil até o final do ano, terceirizando, eu ia saber quais são os produtos que estão vendendo mais, qual é o perfil de cliente. Pô, é hotelaria, são restaurantes que estão comprando, o que eles estão comprando? Quanto que eu comprei de impressão digital? Quanto que eu comprei de router? Quanto que eu comprei de placa dos outros? Aí eu vou olhar isso lá no final do ano e aí, final do ano, olhando uma média anual, eu vou tomar uma decisão. Vou comprar uma plotter de recorte, vou alugar uma plotter, vou comprar uma plotter, vou comprar uma router. Tem um cliente meu que ele fatura 50 mil por mês vendendo número de casa. Ele compra PVC, ACM, acrílico, PS e ele faz númerozinho, empacota e manda para o Brasil inteiro. E fatura 50 conto por mês. Ele mais um funcionário. Ele viu uma brecha, começou a fazer terceirizado, daqui a pouco ele escalou, comprou a máquina e play. Mas o que ele precisou? Vender. Ele precisou vender o número para descobrir que era um nicho. Falou, pô, velho, toda casa precisa do número, mano. E a maioria não tem ou tá com o número zoado. E de vez em quando vive trocando. Ainda, e de vez em quando vive trocando, entendeu? Então é um nicho da comunicação visual, que ele é uma indústria de números, entendeu? Lá na frente vira isso. É doideira, cara. Hoje ele tá abrindo uma brecha para trabalhar com um troféu, porque é o mesmo maquinário, a mesma matéria-prima, mesmo processo similar ali, para poder ser especialista em troféu. Então, assim, não estou falando que você vai ter que ser especialista, mas depois que você tiver rodado a empresa, é que você vai ter a clareza desses números. Show de bola. Então, as pessoas têm um passo aqui, ó. Eu fui listando e deu 18 passos, cara, para começar aí. Você consegue listar tudo pra galera? Resumão mesmo? Cara, olha só. Primeiro, não está necessariamente em ordem, porque alguns passos eles vão acontecer desde o começo, logo de cara. Sim. Mas precisam ser verdade essas 18 coisas. Show. Primeiro, focar em vender. Segunda, visitar empresas de comunicação visual da região. Então, você vê... Concorrentes mesmo. Medir os concorrentes mesmo, ver o que eles entregam, o que eles não entregam. Que vão ser concorrentes e parceiros. E parceiros, mas principalmente concorrente no começo, né? Porque o parceiro vai ser o cara da outra cidade. Você vai, que é o terceiro ponto, que é fechar parcerias com empresas de outra cidade, tipo, você terceirizar, que você não vou te interromper, porque daí às vezes eu tô falando que você botou em lista. Botei em lista aqui. Quarto ponto, ir atrás de algum funcionário para trabalhar só com layout, arte final e acompanhar ainda a entrega dos terceirizados, vai ser realmente esse braço quase que produtivo, né? Que vai ser, só que ainda é um braço comercial. Quinto passo, contratar alguém para te substituir aí sim no administrativo e financeiro, só que só a parte burocrática, querendo ou não, parte de tomada de decisão estratégica ainda é você, né, no administrativo e financeiro. Sim. Até porque é um tipo de coisa que só você vai poder fazer pela empresa também. Sexto passo, depois que você chegar lá mais ou menos dos 60 mil de faturamento por mês, você vai ter que começar a medir já que tipo de perfil de cliente você vai atender, que tipo de perfil de produto, que é onde a gente fala de começar a definir um nicho. Definir um nicho não é... Total. Não é, vou só atender indústria, vou só atender... No começo, não. Vou só atender supermercado, vou só atender farmácia. Mas é dar prioridade, né? Querendo ou não ter um perfil de cliente. Igual você comentou, né? Na Insight, seu foco foi atender indústria, só que você não deixava de atender o comércio. Não, muito pelo contrário. Teve um cara mesmo que comprou um perfurado para colocar no box da casa dele. É nóis. Dando margem. Era o dono de uma construtora? Opa, suba. Sétimo passo. Aí, ó, o sétimo passo aqui eu falei, não é sequencial.
implantar um sistema. Só que daí você já implanta desde o comecinho quando você vai abrir a empresa. Para ter os dados, né? Só para ter os dados. Não tenho como bancar um sistema, vai na planilha. Vai no papel. É porque dá para fazer na planilha e dá para fazer no papel. Mas se você está começando, já me seguindo, velho, já segue o método passo a passo que vai te ajudar. Porque planilha pode perder. Planilha precisa que você lembre de alimentar, que você não erre o número. Que a fórmula esteja certa. Exato. Já dentro de um sistema, isso já está configurado lá. Você consegue tirar relatório. Excel, para você mexer com Excel e tirar relatório é trabalhoso, então... E o papel funciona, só que, cara, lembra? Derruba café, né? No final do ano você vai ter que juntar um monte de papel e olhar... E não vai fazer. É mentira, não vai fazer. Nem faça papel, não vai fazer relatório nenhum. É possível, mas é improvável. É. Oitavo passo, mas que também é um passo que tem que dar desde o primeiro dia que você decidiu abrir a empresa. Separar a pessoa física da pessoa jurídica. Total. Tem o teu dinheiro e tem o dinheiro da empresa, não são a mesma coisa. Não é porque a empresa está pior ainda, né? A empresa está faturando 10 mil e o dono da empresa acha que está tendo um salário de 10 mil por conta disso. Né? Quase isso. Isso é um perigo. Nono passo, ficar no meio máximo que puder, ir aprendendo junto. Na verdade, o nono aqui eu já estou juntando com o 10º passo. Aprender com um contador bom, ter um contador bom. Que o contador ele vai te ajudar nessa Fica parte. como meio pelo máximo de tempo que você conseguir para não ter carga tributária, porque daí se você não tem carga tributária, você já começa a ter um passo à frente da maioria dos teus concorrentes atuais. Então você consegue ganhar mercado usando inclusive a estratégia tributária. E que sobra mais dinheiro, né? Porque daí você consegue fazer mais caixa e play. 10º passo aí junto que é ter um bom contador para você acompanhar e inclusive aprender com ele, porque a maioria não tem instrução da parte cara, é chato, contábil. é um saco falar com o contador, até porque geralmente os caras são tipo... Fechados também. Mano, sei lá, não sei se eu dei azar, mas eu geralmente não... Eu tive um contador que era descoladão, tanto que a gente, na época, até eu bebi e a gente bebeu até uns goles. Mas fora isso, cara, geralmente é uma galera mais quadradona, então é um negócio chato, mas vai lá conversar, pergunta, cara, já tá na hora de eu abrir um CNPJ, já tá na hora, que tipo de enquadramento que é legal. Como que eu consigo Emita fazer? a nota fiscal de produto depois, assim que você abrir seu CNPJ e se tornar microempresa, não vá só com serviço, tem contador que é sem vergonha, vai falar para você que tem que ser só serviço, mas não é uma regra. 11º passo, olhar os números que você está registrando dentro do sistema. Você tem que registrar, que são 3 passos em um, é registrar, analisar e tomar a decisão. Isso. Que a maioria das empresas dá falência já nos primeiros 2 anos por falta de analisar os próprios números que a empresa já está gerando todo santo dia. Né? Porque se você hoje, o que é mais o número mais importante de todos no começo da empresa, o que você está comprando do teu terceirizado? Porque esse é o principal dado. Porque se eu souber o que eu estou comprando terceirizado, quando chegar no momento que eu tiver que fazer uma análise do tipo, cara, o que eu vou priorizar comprar e investir o dinheiro que sobrou esse ano aqui? Aí você vai saber que tipo de equipamento comprar, que tipo de pessoa contratar. Porque daí você já sabe, mano, olha só, se eu tivesse produzindo internamente esses 280 metros quadrados por mês, eu teria uma margem de tanto, daria para contratar o fulano, daria para pagar a máquina, ia sobrar. Então esse é o investimento que eu vou fazer agora. E deixa para comprar na feira, para comprar barato. Para comprar na feira, comprar barato? 12º passo, aprenda com o fornecedor, principalmente se você está vindo cru dentro da comunicação visual, se você não tem bagagem, se é algo novo, vai lá, aprende sobre a matéria-prima, aprende sobre substrato, tudo lá com o teu fornecedor, que ele também é treinado para isso, né? 13º passo, aprender sobre triangulação de preço. E aqui eu incluo também sobre precificação, né? A gente não falou, só que junto com aprender sobre técnica de venda, que é a triangulação de preço, aprender sobre a precificação para você cobrar o preço certo. E a gente tem dentro da AFA com a planilha de precificação, que para começar é o melhor caminho. Está aqui embaixo o link na descrição. Vai lembrar de colocar o link? Já está automático. Todos os vídeos vai... Olhou planilha de precificação, então tá aqui embaixo o link para você já comprar agora. 14º passo, não use @gmail. Vocês viram que quem vendeu a planilha foi ele, né? Tem meta para bater. Eu não falei até agora de planilha, ele que falou, então eu já fiz o pitch aqui. Mas há 5 vezes de R$10 a planilha, acredita? Uma coisa não, dessa? é 9,70. 5 vezes de 9,70. Eu acho que 5 vezes de 10 é pouquinho. 10,26 tem os jurinhos da plataforma. Entendi. Então é 5 vezes 10 e pouquinho, galera. 14º passo, não use @gmail, foque no @sua empresa, passa mais credibilidade, mais Vai segurança. lá no HostGator, no algum do Registro GoDaddy, BR, Registro lá. BR, compra o domínio da tua empresa, para você ter um e-mail chamado comercial@minhaempresadecomunicaçãovisual.com.br. E é o mesmo preço que você vai pagar depois, não que você vai ter que pagar de novo, mas esse mesmo domínio você vai usar no teu site também. Exatamente. Então, talvez você até já tenha o domínio e nem usa no teu e-mail ainda. Então. Tem que usar para não parecer amador, cara. É tenso. 15º passo, não se vislumbre com sala comercial e com galpão. Na verdade, aqui é mais com galpão. E o 16º passo, esqueça o ponto comercial. Daí a gente aqui já fala Não foca em ponto comercial, foca em vender. Então, a melhor
vitrine vai ser a internet e de preferência no Google, porque o Google é onde o cara já sabe que precisa e está procurando. Não é Instagram e Facebook. Não é o principal, tem também, mas não é o principal. Começa pelo Google, que é mais... Que é justamente o nosso passo, 17º passo, que é focar no Google, focar no marketing digital, assim, para atrair cliente. Não para vender, o teu cliente não vai precisar passar o cartão lá e comprar de você. É mais para ele solicitar orçamento. Não é um e-commerce, é só para ele te achar antes do concorrente. E mesmo que o concorrente seja grande. Mesmo que o concorrente seja muito grande. E o 18º passo aqui, número 18, final do ano, não final do ano, né? Mas pro final de um ano de operação da empresa, cara, senta, pega lá esses papelzinhos que você anotou tudo, pega lá a planilha. Não, pega o sistema. Então, pega o sistema. Ou a planilha que está aqui na descrição, não, mentira. Pega o sistema, é outra planilha. Pega o sistema, analisa os números e agora toma a decisão. Que máquina que você vai comprar, quem que você vai contratar, cara, se vai pro galpão, se não vai pro galpão. Esse negócio de analisar o número, ele vai exigir conhecimento. Porque quando você não sabe o que precisa fazer, você precisa buscar conhecimento. Então, vai chegar um momento onde você vai olhar para os números e vai falar, cara, eu não sei o que eu preciso tomar de decisão, eu não sei qual que é a melhor decisão. Mas pelo menos se você for procurar ajuda de um consultor, de alguém, ou até tipo, procurar alguém aqui na AFACOM mesmo para ter uma ajuda, tem o link aqui embaixo também, ó. Se você quiser contratar um consultor da AFACOM, alguém que tem um faturamento, uma empresa já rodando e pode te ajudar, a gente tem essa galera aqui dentro, tá? Mas basicamente até para chegar para uma outra pessoa que já tem instrução, ela olha os teus números e fala, vai por aqui, esse é o caminho. Né? Então, isso vai te ajudar a acelerar o processo se você tiver os números. Muita gente chega, contrata a consultoria com a gente na AFACOM e, cara, não tem os números. Daí a gente tem que passar 3 meses registrando os números para daí poder dar um direcionamento. Se você estiver fazendo o arroz com feijão que a gente falou aqui, esquece. Você vai chegar com o consultor, vai mostrar os números, a pessoa vai falar, ó, vai por aqui por conta disso. E aí você vai falar, putz, resolveu minha treta. Não vou bater cabeça. Que é o que faz uma empresa sair lá dos seus 150 mil de faturamento mensal para o $500 000, né? Exatamente. Ou de 10 mil para 30 mil, ou de 30 para 80, ou de 80 para 150. Ou no caso que você está começando agora, o teu 0 aos 60 mil, 0 aos 80 mil. Exatamente. 100 mil, né? Chegar na faixa 100 verde. mil. A meta é faixa verde, mano. Você tem que passar da faixa branca, que é de 0 a 20 mil, caiu na faixa azul, de 20 a 80, aí sua meta tem que ser o quê? Mas para ir para o 100, para sair da faixa azul, tu vai precisar formar time. Não tem. Aí é uma outra dor de cabeça que a gente pode te ajudar também. Mas aqui você já tem 18 passos para sentar e seguir agora. E meter marcha. E dá para meter marcha para abrir do zero. Checklist, né? Ver o que você está fazendo, o que você não está fazendo e mete marcha. E eu vejo vocês no próximo vídeo, quando a gente for ensinar como deixar de ser um faixa azul, né? Podia ser, né? Tipo... Como ser um faixa azul? Como chegar aos 100 mil por mês? Como... Tem um podcast assim? Se não tiver, nós vamos fazer. Tem um parecido. Tá, mas é isso, galera. Se você ainda não é inscrito no canal, que tá vendo no YouTube, clica aqui embaixo, se inscreve, deixa o like, deixa um comentário de um conteúdo que você gostaria de ouvir também. E se você estiver ouvindo no Spotify aí, arrepia no treino aí que você tá de moleza. Ô, brincadeira. E confere os links na descrição. Sempre tem olha pro trânsito, para de mexer no celular. No Spotify geralmente é assim, né? Eu tá treinando, dirigindo. Tá lá lavando a louça. Lavando a louça. Mas confere os links na descrição, sempre tem muita coisa. Se tiver lavando a louça, lava primeiro os talheres, depois os copos. Dicas úteis, cara. Processo. Um abraço, galera. A gente vê vocês no próximo AFACast.